Meus amigos, que episódio foi esse? A segunda temporada de Loki começou em alta, pelo menos na minha opinião, com várias atuações interessantes, uma direção muito marcante e um design de produção de encher os olhos, sério. Os cenários, os figurinos e tudo mais no que envolve esse quesito me cativaram demais. Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer um breve explicado do primeiro episódio dessa segunda temporada de Loki. E nós vamos responder também uma das principais questões que já está sendo debatida na internet, que é a seguinte: quem podou o Loki no final do capítulo? Bora trocar uma ideia e debater sobre isso agora. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o John de Alves e eu já vou pedir encarecidamente que vocês se inscrevam no canal, porque aqui a gente vai falar muito ainda sobre Loki. Então não fique de fora, se inscreva e deixe o like também. Agora falando sobre o final desse episódio, nós temos algumas coisas muito interessantes para comentar sobre o plano do Ouroboros para então curar aquela questão de saltos temporais que o nosso querido deus da trapaça estava passando. E enquanto eu gravo esse vídeo, eu já vi que algumas teorias surgiram na internet sobre quem possivelmente teria salvo o Loki desse momento curioso ali no final, onde ele se reencontra com a Sylvie e fica perplexo, né? A gente percebe que ele fica completamente estático ao reencontrar a sua cara metade, digamos assim, de forma literal até, né? Mas enfim, no momento que nós vemos essa cena acontecendo, eu vi algumas pessoas comentando que a pessoa que salvou o Loki é na verdade o próprio Loki, porém do futuro. Mas eu acho que essa teoria é um pouco falha, porque a forma como a série está falando sobre viagem no tempo e explorando esse quesito é um pouco diferente do que a gente já viu no UCM nos últimos anos. Aquela doença, digamos assim, entre aspas, que o Loki estava tendo, onde ele estava passando por saltos temporais, ele estava viajando pela mesma realidade, ou seja, ele não estava viajando para momentos diferentes de universos paralelos, podemos colocar assim. Não, ele estava viajando por momentos diferentes na mesma linha do tempo. Tanto que em um certo trecho do episódio a gente vê que o Ouroboros começa a ter novas memórias de uma conversa que ele teve com o Loki, indicando então que o Loki estava na mesma realidade e não saltando entre universos paralelos. Então eu não sei se teria como uma versão do Loki do futuro estar presente naquele mesmo momento. Então eu vou lançar uma teoria um pouco diferente e dizer que na verdade quem salvou ele ali naquele ponto foi o Mobius, porque ele já sabia que ele estaria ali naquele momento e que sim, ele poderia ajudá-lo de alguma forma, já que ele mesmo percebe que o bastão ficou no presente e não foi para o futuro com o Loki. O bastão, no caso, que ele deveria usar para podar a si mesmo. E eu não sei se está ficando um pouco confuso, galera, eu espero que não, mas é porque esse conceito é um pouco complexo e eu espero que nos próximos episódios da temporada isso tudo seja esclarecido de uma forma um pouco mais simples para a audiência. Mas no geral eu realmente acho que quem salvou o Loki naquele momento foi o nosso querido Mobius. Eu acho que faz mais sentido pelo que a gente viu no episódio em si. Agora voltando a falar sobre alguns outros pontos desse capítulo, eu queria muito comentar sobre algo que eu achei muito interessante, né? Que foi justamente a participação, ou as menções, melhor dizendo, ao Kang, ou também conhecido como aquele que permanece. A gente viu como nesse primeiro episódio essa vai ser uma grande preocupação do Loki. Em diversos momentos ele estava perguntando sobre isso e consternado com essa situação. Então eu achei muito interessante que logo de cara a gente já viu isso sendo colocado. E ao contrário do que aconteceu na primeira temporada, onde nós vimos um Kang meio que sendo apresentado, agora a gente já sabe muito mais sobre esse vilão da saga do multiverso. Afinal, nós tivemos até mesmo a participação dele em um filme da Marvel, no caso Quantumania. Então eu estou muito curioso para saber como isso vai se desenrolar e como isso tudo vai se conectar numa trama que vai explorar não só o multiverso e a questão de variantes, mas também de viagem no tempo. E eu espero também que isso não se torne uma confusão muito grande. Agora eu quero que você comente aqui o seguinte: quem você acha que salvou o Loki? Foi o Mobius? Foi o próprio Loki?
foi uma outra versão desse personagem? Comenta aqui a sua teoria que eu quero muito saber. E aproveita e já me diz também se você curtiu o episódio. Eu quero muito saber o que vocês acharam também. Eu sou o John Alves, vou ficando por aqui, mas logo mais a gente volta com outro conteúdo. Valeu, pessoal!